O subcentro da centralidade viveu o primeiro culto, já com o Ministério Local em Poçano. O subcentro da centralidade viveu o primeiro culto, já com o Ministério Local em Poçano. Pai do Senhor, caros internautas. A banda musical da Londa realizou uma tarde musical. O Templo do Centro da Londa acolheu no passado domingo, dia 7 de abril do corrente ano, os amantes da música gospel e desfrutaram os vários louvores cantados numa atividade que foi suficiente para acalmar as almas que aspiravam por ouvir os louvores tocados ao vivo. O evangelista Jesus Prata foi um dos convidados como o homem que revolucionou a música no Sumé. Os adolescentes e jovens também louvaram a Deus quando foram chamados para entoarem seus louvores. O irmão Campos Sampaio esteve presente como músico anfitrião e cantou louvores do seu repertório, pois sabe-se que lançou seu álbum no passado ano de 2023, no mês de julho. Os fiéis presentes corresponderam-se amaldiando com palmas e notava-se alegria no seu rosto. Melania dos Santos, fala para nós, nossa repórter. Do Senhor, todos os integrantes e acompanhantes da TV SIC, estamos hoje aqui, 7 de abril de 2024, no centro da Londa, para acompanhar esta que é mais uma atividade sob responsabilidade da banda musical deste mesmo centro, com o objetivo principal lembrar então que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Atividade estas que estão a ser brindada por várias bandas musicais e alguns músicos, nomeadamente a banda Campeões da Luz, o músico Jesus Prata, evangelista, a banda musical do Cacute, músico irmão Kim Paulo e a nossa irmã Cela. Dentro desta mesma senda, os corais femininos e os corais masculinos deste mesmo centro. Ainda tivemos a representação de geograis por parte de alguns adolescentes e crianças do centro da Londa. O principal objetivo desta atividade, sabendo que no dia 31 de março nós celebramos a Páscoa, então ali depois de nós então celebrarmos a Páscoa, achamos necessário então lembrar que foi Deus que nos fez povo seu. Por isso nós decidimos nos reunir neste dia para então assim celebrar com alegria o nome de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Quem é então o responsável dessa magnífica atividade? O responsável, o cooperador Domingos Campos Sampaio. Ele é o líder da nossa coordenação de música. Muito bem. E até agora já conseguiram alcançar alguns dos objetivos traçados? Na verdade, sim, já estamos a atingir 80%, porque achamos melhor que a celebração começa no íntimo e estamos a ver que o semblante do povo está totalmente aberto para assim celebrar o nome de Deus, El Shaddai. Olha, a atividade está a ser uma bênção, Deus está aqui sem sombras de dúvida e está a correr tudo na graça de Deus, temos visitantes e Deus está conosco. E quem não está aqui está a perder, né? Mas teremos mais em breve, então fiquem descansados que a qualquer momento vamos anunciar a próxima atividade. Com imagens de Magno Ricardo, reportou para vocês Melania dos Santos. O setor de música do Centro da Bomba realizou uma palestra. Concretamente, músicos a quem estava dirigida a palestra, bem como outros jovens que não são do musical, receberam uma mão cheia de conhecimentos quando, no dia 5 de abril, a questão de uma vez participar. As perguntas não faltaram e os questionantes foram sendo explicados no devido momento e a aprendizagem estava patente. Mais informações, Florinda Linda. Poder é a capacidade de realizar alguma coisa. Humildade é a virtude de reconhecer as nossas limitações. Quem é humilde tem o poder de reconhecer que não sabe, procurar quem sabe para o ensinar e assim avançar. Estes foram alguns dos aspectos abordados na palestra realizada aqui na Congregação da Bumba sobre a responsabilidade do setor de música, que teve como palestrante o evangelista Alexandre Alberto Junqueira. O mesmo tema é também título de uma das suas obras literárias. Alguns músicos manifestaram satisfação da mesma palestra e falaram aos nossos microfones. Eu achei uma palestra muito interessante, fundamentalmente ministrada pelo palestrante
Alexandre Junteira, que conhece da matéria, já tem uma obra intitulada O Poder da Humildade. Passo aqui a publicidade, aproveitar também as câmeras para incentivar os outros que ainda não têm o livro, assim como eu também ainda não tenho, a poderem adquirir. Foi uma palestra muito satisfatória, sobretudo para nós que participamos, uma vez que, mas o que mais me marcou é quando o palestrante dizia, apelava incessantemente à necessidade de nós aprendermos com os outros. Eu penso que estamos num mundo de grandes desafios, estamos num mundo que corre a uma velocidade super veloz e nós, na verdade, precisamos baixar e aprender com as outras pessoas. É fundamental isso, porque faz parte das relações interpessoais. Quando nós não temos a capacidade de aprender com os outros, então nós fechamos o nosso prisma de conhecimento e prontos. E isso também, de certa forma, incide na nossa personalidade. Quem também falou para nós foi o responsável do setor de música na congregação da Bumba. Evangelista, como surgiu a ideia de realizar esta palestra e qual foi o objetivo? Bem, trata-se de poder de humildade e nós entendemos que é um fator importante para catapultar cada profissional e não só cada ministro. E nós, como líder do setor da música, sabemos que a música é uma área muito sensível dentro da igreja. Achamos nós importante trazer esse tema para munir os músicos com instrumentos importantes para desenvolverem-se espiritualmente e também profissionalmente. E nós daí entendemos que o poder da humildade é um assunto muito importante, fulcral, para ajudar os membros quais que nós dirigimos. Pelo que ouvimos, o alvo é apenas os músicos. Porque se a humildade é um dos frutos que todo cristão deve ter? Bem, a princípio nós queríamos também realçar que nós trazemos o palestrante Alexandre Alberto Junteira por ser membro do setor da música e não só membro do centro da Bumba, e achamos nós, como autor de uma obra, achávamos oportuno aprender com ele, não só. Cingimos-nos no setor da música, por quê? Porque, em primeiro lugar, eu como líder, é o órgão que estamos a dirigir, e nós não podíamos, por hierarquia, ultrapassar os níveis de organização, como, por exemplo, nós podíamos trazer também a palestra voltado para toda a igreja, mas achávamos nós que tínhamos que nos apegar ao órgão que nós estamos dirigindo, mas também o programa teve abertura de pessoas, independentemente de não fazerem parte do setor da música. Quer dizer, foi tão convidativo e o setor fez com que também aquelas pessoas que não sejam músicos possam participar da mesma palestra para que possam todos aprender a respeito desta temática. Amém. Evangelista, certamente não é a primeira palestra a ser realizada aqui. E em relação às outras, o que tem a dizer sobre o número de jovens ou músicos que apareceram cá na palestra? Bem, lamentamos um pouco e provavelmente tenha sido a questão da realização da atividade provincial que decorreu no Centro de Conferências Eclesiásticas do Atuco, tendo em vista a visita do Diretor Nacional da Juventude. Provavelmente teremos entendido que a fraca participação seja por este motivo. Imagine só que participaram 22 irmãos. Para nós, acho que é muito mínimo, Por outro lado, eu acho que quando se fala sobre ensino na igreja, sempre tem dividido opiniões, porque quando se fala de ensino na igreja, hoje as pessoas não gostam de participar em palestras, em seminários, onde temos a oportunidade de aprender. Então, eu acho que também é um aspecto muito normal, parece que estamos habituados, e nós, como líderes e organizadores de atividades, temos que procurar insistir até desenvolver esta cultura, este hábito de afluência em lugares de aprendizado. Bem, o objetivo, podemos dizer 50% alcançado, 100% não, porque imagine só que nós controlamos uma cifra aproximadamente de 80 músicos ao nível do centro, e dentre os quais apareceram simplesmente aproximadamente 18 dentre os participantes. Então achamos que é um número tão mínimo, e se dissessemos que chegamos a 100%, né, não seria assim muito assertivo. Podíamos dizer 50%. 50% por quê? Porque apareceu gentes que aprenderam e também os objetivos que foram traçados pelo palestrante, não só, que julgamos ser importante, foi alcançado. Aprendemos o que é humildade, sabemos quais são as características de uma pessoa humilde e o que a pessoa não humilde tem que fazer para
não é, para tornar-se humilde. Acho que são aspectos fundamentais que nós podemos aprender. O necessário, né, que eu acho que temos que olhar para essa programação. Deixe um apelo aos jovens cristãos que, quando se trata de ensino na igreja, tendem a partir para a ignorância. Bem, como se diz, né, uma máxima, que uma igreja ensinada é uma igreja vacinada. Né? E nós jovens, independentemente de existirem congressos, programas, onde encontramos um avivamento, aquele movimento que hoje nós gostamos como jovens, para além de nos encontrarmos nestes encontros, eu gostava de apelar aos jovens a recuperarem aquilo que eles têm perdido, que é o gosto pelo ensino da palavra. Eles estão a tocar ali, mas o líder, Imagens de Onésimo Matemba, Florinda Ninca, a vossa repórter de sempre. O subcentro da centralidade viveu o primeiro culto já com o Ministério Local empossado. O reverendo André Casimiro e sua equipe fez mais uma vez uma viagem, desta vez até Aquibaúna, para constituir e impulsar os membros que fazem parte do atual ministério no dia 9 de abril. Como não podia deixar de ser motivo para se dizer que há um certo avanço, domingo seguinte, isto foi no dia 14 de abril, já com os ministros e cooperadores empossados, celebraram um culto a Deus, com outro sabor, já que aos poucos a subcongregação vai tomando outros contornos de desenvolvimento, principalmente na expansão do Evangelho. Florinda Ninga, agora é contigo. A subcongregação da Aquibaúna foi visitada. Vimos uma igreja grande de facto, com mais de 400 fiéis que preencheram as cadeiras sem sobrar uma sequer, sendo que ainda as crianças não estavam dentro do templo, pois enquanto o culto decorria, elas estavam num outro espaço na aula da EBD. Estavam presentes 8 obreiros e 5 diaconisas no total. O culto foi muito abençoado no que toca à palavra, sob o tema Deixa a lei da cruz guiar a tua vida. Houve também momentos de poesias e agradecimentos, sem esquecer as intervenções dos corais. Destaco o de adolescentes que entoam um hino que leva a qualquer um refletir na sua comunhão com Deus. Terminado o culto, falaram para os nossos microfones uma diaconisa e o pastor da subcongregação. Como subcoordenadora da banda musical, o que tem a dizer sobre a ausência dos instrumentos cá na congregação? Bem, é bem verdade que nós já, desde muito cedo, no palco, quando nós cultuávamos lá, por baixo da árvore, a banda começou aí, independentemente de nós não termos ainda os instrumentos, mas temos vozes, não é? Irmãos que têm então a responsabilidade de poder animarem o culto. Amém. Vimos o culto cheio e gostaríamos que a irmã dissesse a sua opinião pessoal para daqui a 6 meses. Bem, estamos sempre a crescer. Creio eu, com uma perspectiva positiva, não é? De muito entusiasmo e numa visão espiritual pela fé. Eu creio que daqui mais alguns meses nós há possibilidade já de nós termos 2 cultos, não é? Uma vez que a congregação, pelo seu tamanho, pelo número, não é? Pela demanda, penso eu que é pequena, mas nas próximas vezes, creio eu que pode haver possibilidade de realizarmos 2 cultos. Paz do Senhor, pastor. Pastor, gostaria-me de saber há quanto tempo é que foi considerado como subcongregação? Um resumo histórico a respeito do surgimento da subcongregação da Aquibaúna. Esse é um dos ganhos que tivemos ao longo do período da Covid, em 2021. Então, anteriormente, o povo de Deus se reunia por baixo da Mulembeira, o terreno que está adjacente a este. E então, com o passar do tempo, o povo foi crescendo, a obra foi crescendo a partir de 2021 e em 2022, no dia
2023, no dia 24 de novembro, então o pastor presidente veio para cá, que inaugura então o culto de Santa Ceia aqui. E a partir daquele momento, a Quibaúla deixa de ser um setor de oração e passa a ser uma subcongregação. Sim. E sobre o templo, qual é a sua dimensão? O templo está com uma dimensão de 15 por 30, não é? 15 por 30. Então essa é a dimensão do templo. Sim. Notamos que a igreja estava cheia, as cadeiras todas abarrotadas e ainda as crianças estavam fora. Qual é a visão do pastor para daqui a 6 meses? Pronto, Atos do Apóstolo diz: nele nós existimos e nele nos movemos, não é? Além da nossa visão, a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa visão. Vamos ver qual é a vontade de Deus para daqui em diante. Pronto, você vê que nós não cabemos, querendo Deus, pode ser pensar na possibilidade de termos um outro segundo culto, provavelmente, para acomodarmos e acolhermos de forma condigna os fiéis. Sim. E quanto à doutrina apostólica, os fiéis têm dado muito ou pouco trabalho? Bem, a questão de doutrinar é uma questão de exige dedicação e esforço, não é? A correspondência, no primeiro momento, não vai ser tal como desejamos, mas com o passar do tempo, as pessoas vão se adaptando, vão engrenando dentro daquilo que são os princípios doutrinários. Sim. Nos apercebemos do culto de empossamento na terça-feira passada. Gostaríamos de saber quantos membros foram empossados e em que áreas? Bom, nós, na verdade, esse é um passo que foi dado em função do crescimento quantitativo e qualitativo da igreja, não é? Nós, então, houve necessidade agora de, aos poucos, organizarmos a igreja para facilitar também o seu funcionamento, não é? Facilitar o seu funcionamento. Assim sendo, então foram empossados os membros do executivo da subcongregação, a contar pelo seu vice-líder, o secretário adjunto e os membros das coordenações, a destacar de senhoras, jovens, escola dominical e da música. Então, nós, para a coordenação de senhoras, temos a nossa irmã Julieta Fernando, que é a coordenadora, a irmã Delmira Ernesto, que é a coordenadora adjunta, a irmã Anica Miguens, que é a secretária. Temos a tesoureira, a nossa irmã Georgina Manuel, a conselheira, a nossa irmã Diaconisa Felícia Jordão. Temos a coordenação do jovem, que tem como coordenador o nosso irmão evangelista Samuel Joaquim Manuel e o seu adjunto irmão Sandoc Basílio, o secretário, o nosso irmão Valdomar e Silva. Temos também o nosso tesoureiro, nosso irmão Joaquim Cassoma, e a coordenação da música, o nosso irmão Sandoc é o coordenador e a diaconisa Thelma é a auxiliar do nosso irmão Sandoc. Também a coordenação da Escola Bíblica Dominical, o coordenador irmão Edson Bernardo, e conta com 2 auxiliares, o nosso irmão Noé Ernesto Nganga e a nossa irmã Ana e Silva, para áreas de formação e Ministério de Criança, respectivamente. Pronto, esse é um passo que se deu. E à medida que vamos marchando, vamos dando outros passos para facilitar o crescimento, organizar de forma a facilitar o crescimento da igreja. Com estas imagens, terminamos a nossa emissão. Recebam um forte abraço da vossa irmã. Até já.